E aí, pessoal, e o Grêmio treinou na tarde desta segunda-feira, em um clima que foi definido pelos jornalistas que lá estiveram como tenso. Você vai ver imagens exclusivas deste treinamento, muitos detalhes que nós vamos começar a contar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, o recado é do New Sport, o tênis de todo competidor e também de quem gosta de conforto. 160 gramas, o melhor tênis do mercado, você está vendo imagens dele aí. Não deixe de ter o seu New Sport. E nesta loja que você tem aqui na descrição do vídeo, com muitos produtos, você tem tênis kids, você tem tênis para passeio, você tem tênis para festa, você tem o que quiser. Não deixe de conhecer a Viva Mais Vida. Em matéria de tênis, você nunca vai encontrar nada igual. Viva Mais Vida é a dica aqui do canal do CCD, claro, com desconto especial para você. Gente, Eduardo Picão esteve no treinamento do Grêmio hoje. E o Grêmio, podemos dizer, foi dividido em dois, porque uma tensão clara lá na arena do Grêmio, na parte administrativa, em razão dos episódios todos que envolveram aí resposta nas redes sociais, que nós já retratamos no último vídeo. Mas aqui a gente vai falar do trabalho, do treino e como a gente pode medir e o que existe de novidade. Aqui você já começa a ver algumas imagens aí, Carbajo, por exemplo, que chegou, que correu, que de tênis é verdade, participando um início de trabalho. Você vê também Natan e Vina, que também correram em volta do campo, eles que jogaram. A gente vai acompanhando, começando a notar, depois chegou Jeromel, chegou Cuiabano, chegou Reinaldo, correndo também em volta do gramado, curiosamente de chuteira, o que para mim foi de alguma maneira surpreendente. É preciso colocar, por exemplo, que esses jogadores são jogadores que o Grêmio aposta muito no seu retorno, mas que ainda vão precisar de um tempo. É sempre importante a gente colocar isso. Depois disso, o Grêmio começou a realizar outros modelos de treinamento e a partir de agora que eu quero relatar aqui e você vai ver o que a gente tem para falar exatamente sobre esse tipo de treino. O primeiro treino é um treino de cruzamentos, um treino que Renato parou muitas vezes, porque o Grêmio movimentava e fazia com que os seus jogadores pudessem tentar se movimentar, mas claramente a gente via um treino morno, um treino frágil, assim, pouco engajamento, enfim, foi um treino muito morno para quem analisa. Quando eu disse lá no início que os jornalistas que lá estiveram trataram o treino como algo tenso, talvez seja esse o principal ponto. Seja esse o principal ponto. Um treino onde os jogadores do Grêmio também mostraram alguma insatisfação, algum tipo de tensão no ar. O que, convenhamos, preocupa. O Grêmio tem uma decisão na quinta e tem também uma decisão no próximo domingo. E precisa encarar dessa maneira. É preciso tentar reverter esta tendência nesse momento. Essa tendência. Esse modelo de treinamento para jogadores com uma tamanha experiência parece um pouco com um pouco mais de dificuldade. Você vê claramente isso nas movimentações, a gente que está acostumado a mostrar essas imagens, e nós seguimos mostrando por aqui. Depois disso, nós temos numa sequência de trabalho, treino de finalização, com o Renato participando ativamente do treino de finalização. Alguns batendo bem na bola, outros não, até que a gente vê Renato incomodado com a forma como alguns de seus jogadores estão concluindo a gol. E faz uma correção que chega a ser banal. O que preocupa de alguma maneira. Mas, curiosamente, depois disso,
os jogadores tratam um pouco diferente aquele episódio ali e se movimentam melhor, participam melhor do treino, parecem ter entendido o recado ou a bronca, mas até o tipo de bronca do Renato é algo que chama atenção. Por outro lado, é legal vocês acompanharem esse treino, porque aí a gente vê a capacidade de finalização, como de alguma maneira, esse movimento do treino. O Grêmio que durante o dia, e depois você vai ver imagens disso também, fez um treinamento coletivo, mas agora a hora era exatamente de tentar entender por que da dificuldade de alguns, por que o tipo de crítica do Renato é um tipo de crítica também pequena, também nessa linha. Você vê aí a sequência desse treinamento, que depois da bronca até de alguma maneira a gente pode dizer que deu uma melhorada. Pelo menos os jogadores tiveram mais atenção na hora de concluir, ficaram mais preocupados com o resultado das suas ações de finalização. Um treino que é um treino meio antigo, na verdade, mas é importante nessa hora também colocar isso. Eles que estavam ali no final do aquecimento para depois participar de um coletivo, né, que nós vamos falar em seguida, na sequência aí, a gente vai falar desse coletivo. O Grêmio precisa passar disso, né? O Grêmio precisa passar dessa fase, talvez seja o primeiro grande confronto. Amanhã nós temos uma coletiva do Renato, nós temos que também imaginar uma passagem disso, e é interessante que a gente trabalhe nessa linha para evoluir, para superar, para passar dessa situação tão complexa muitas vezes, né? Tão complexa, tão difícil. A gente sabe como é isso e como isso abate, né? Para quem acha que não abate ambiente, a gente vê até na maneira de se movimentar como esses extracampo entram para dentro do processo. E o Renato é experiente, vai saber mudar, vai saber entender, e nesse momento é isso que a gente pode imaginar, um Renato que vai tentar trabalhar nisso para mudar o ambiente. E depois nós tivemos o coletivo, que contou com 2 times. O time sub-20 que teve como goleiro o Adriel, Tomás Luciano, Gustavo Martins de volta, Vieri e Wesley Costa, Kaique, Josué Lian, Ronald Barcelos, Natan, né, o Natan Fernandes da base, e o Pedro Clemente. Já o time reserva teve Grando, Fábio, o Vini, Natan e Zé Guilherme com a volta do Fábio, Mila e Darlan, Galdino, Gustavinho e Zinho, com o André Henrique na frente. O jogo foi vencido, e aí você tá vendo aí o gol, né, que foi no pênalti, né, um gol de pênalti. Segundo os analistas lá, os jornalistas que estavam lá, terrível treino, muito ruim. E aí você vê os gols, né, ou no caso o gol, porque só valeu um, do pênalti. Normalmente eles fazem isso quando tem um pênalti mais de um bate, mas foi 1-0 para o time reserva. Às vezes é importante a gente mostrar esse tipo de trabalho, esse tipo de treinamento, é aí que as coisas se mostram, se moldam, é nesta hora que a gente nota também como está o ambiente. O fato é que a derrota foi ruim, e depois da derrota a gente viu essa dificuldade no trabalho. Né? A gente viu o episódio envolvendo o Adriel e a gente viu isso. Tem que reverter. Tem que reverter. O quanto antes. Precisa reverter. É importante que a gente traga essas imagens exatamente para você ter ideia do ambiente, tentar se aproximar ao máximo do ambiente. A vitória, ela constrói. A derrota, muitas vezes, ela também pode construir. Se tu administra mal a derrota, tu pode destruir. E isso, neste momento, é terrível para o Grêmio. O Grêmio precisa sair forte disso. Para mim, essa é a grande mensagem, a grande verdade. O Grêmio precisa sair muito forte disso. Eu não tenho nenhuma dúvida. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.